Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao primeiro webinar que a Omni está fazendo. Nesse tempo aí de pandemia e coronavírus, a gente tem pensado em maneiras diferentes para trazer conteúdo para vocês. A gente vai fazer aqui o primeiro webinar, um bate-papo sobre os passos para se fazer uma intubação segura no paciente com coronavírus e algumas particularidades, e vamos também tocar em algumas polêmicas, né? Antes da gente começar, eu vou me apresentar, vou pedir para os outros participantes se apresentarem também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou médico emergencista, formei pela medicina de emergência do HC da USP, aqui de São Paulo, e atualmente eu trabalho como médico interventor do SAMU de Bragança Paulista. Bom, vou pedir para os meus colegas também se apresentarem. Eric, começa aí, se apresenta para a galera, por favor. 30 segundos, no máximo. Então, pessoal, meu nome é Eric. Eu formei, junto com o Pedro e com o Diego, em Medicina de Emergência no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Beleza, meu nome é Diego Amoroso, eu sou emergencista também formado com o Pedro e o Eric aqui na primeira turma de emergencistas do HC, aqui da Faculdade de Medicina da USP. E fui recém-contratado agora como médico assistente aqui do HC FM USP. Além disso, faço pré-hospitalar no SAMU de Itaquaquecetuba. Boa. Bom, além disso, cara, o que a gente tem em comum, além de ter feito medicina de emergência, é que juntos a gente fundou uma empresa que chama Omni. A gente tem uma página no Instagram, @emergenciaomni. E qual que foi a ideia dessa empresa? A gente fundou a empresa para disseminar conteúdo, principalmente em via aérea. Nós somos os representantes do The Difficult Airway Course Residency Edition aqui no Brasil, que é um curso de via aérea, um dos cursos mais famosos do mundo e dos Estados Unidos. Inclusive, o que a gente vai discutir hoje é o seguinte: ontem a gente participou de uma conferência também, de um webinar liderada pelo Calvin Brown, que é um dos autores desse livro aqui, que é a Bíblia da Via Aérea na Emergência. Tinha ele, e mais, além disso, na conferência, um anestesista, um intensivista, outros médicos da medicina de emergência, né? E a ideia foi discutir a abordagem da via aérea dos pacientes com suspeita de Covid na emergência. E eles usaram como base um PDF. Ô, Diego, compartilha aí a tela do PDF. Se vocês quiserem acessar esse PDF, a gente fez a tradução desse PDF no nosso post no Instagram, tá? E além disso, para vocês acessarem o original, tem tanto em inglês quanto em espanhol, vocês conseguem acessar o site www.theairwaysite.com. E logo no começo tem um link para vários materiais sobre o coronavírus, inclusive esse passo a passo aí de 3 passos para entubar o paciente com segurança, com suspeita de Covid, que é o que a gente vai usar também aí como guia para a gente discutir sobre a intubação. E, enfim, a gente vai tocar em alguns pontos polêmicos aí também para ajudar vocês. Com certeza é uma coisa que tem gerado bastante discussão. A via aérea está em foco nesses pacientes. E até uma coisa que eu queria pontuar, assim, que talvez isso seja uma coisa, se a gente pode falar, né, de um lado bom da pandemia, talvez seja a questão do aprendizado, da colaboração, do estudo, essas coisas. E a gente que é apaixonado por via aérea fica feliz, entenda o feliz que eu quero dizer sobre a questão dentro de uma pandemia, mas com a questão da via aérea estar em foco, que é uma coisa que a gente gosta muito e que a gente julga que deveria ser o foco não só no contexto de coronavírus, mas que a gente sabe que muitas vezes é deixado para trás e isso é importante no manejo de outras doenças também. Então, talvez a gente leve isso de bom para quando tudo isso passar, que talvez a via aérea seja manejada de uma maneira melhor daqui para frente. Não sei se vocês concordam comigo aí. Qual que é a sua opinião aí sobre isso, Eric? Não, perfeito, Pedro. É isso aí mesmo, né? Tomara que a gente consiga tirar algo de bom disso, que seja manter o interesse das pessoas pela via aérea, né? Infelizmente, é algo que a gente vê que não é muito bem manejado, seguindo as diretrizes mais atuais aí no mundo, mas tomara que a gente consiga mudar isso nesse futuro próximo. Sim, eu acho que assim, pensando em Covid ainda, faz muito mais sentido a gente falar mesmo sobre via aérea, sobre a importância dele, porque talvez o momento mais crítico do manejo desse paciente, desde o início dos sintomas até o final da internação, depois de ter passado por uma UTI, enfim,
talvez um ponto mais crítico e onde a gente mais pode ou errar ou acertar nesse doente é na intubação, né? No ato de intubar o doente. São doentes que chegam muito hipoxêmicos, podem ter uma PCR por hipoxemia, você pode perder o doente nesse momento. A gente sabe que a ventilação é uma ventilação que não é tão fácil, mas não é tão desafiadora como de um ARDS, por exemplo, de uma SARA. Então, talvez a gente melhorar esse manejo de via aérea no doente de Covid, a gente consiga melhorar, enfim, a mortalidade como um todo desses doentes. Boa. Assim, só para já antes da gente começar a fazer um disclaimer, para quem é fissurado aí em medicina baseada em evidência, é uma doença nova, né? Tem muita coisa que está sendo publicada, a gente recebe muita informação todos os dias. As recomendações dentro das instituições mudam diariamente, existe muita polêmica sobre tratamento, enfim. É uma doença nova que a gente sabe pouco e a real é que tem muita pouca coisa que é medicina baseada em evidência de qualidade. Então, muito do que a gente vai falar aqui é ou extrapolação de outras doenças ou outros estudos para o contexto do coronavírus, ou até opinião de especialista. Essa que é a verdade. O melhor nível de evidência para algumas coisas aqui é opinião de especialista, ou opinião de especialista. E, inclusive, pode ser que a gente está gravando agora no dia 4, né, 4 de abril, e pode ser a reunião o webinar que a gente participou foi ontem, dia 3, e pode ser que o que a gente vai falar aqui mude amanhã. E se mudar, a gente traz para vocês. Mas eu acho que vale a pena esse disclaimer aí de que as coisas, enfim, não é tão baseado em evidência assim algumas coisas e que as coisas podem mudar e mudar rapidamente, né? Bom, vamos começar a ver aqui o PDF. Olha só que interessante. Digo, volta no PDF principal lá. Uma coisa que eu queria apontar é o seguinte: ele coloca aí como 3 passos, né, para a intubação segura de um paciente. Reparem que tem 3 pilares, né? Os 3 passos, na verdade, são 3 pilares. E o primeiro seria minimizar a aerosolização e, com isso, prevenir a disseminação, tá? O segundo pilar seria aumentar a taxa de sucesso de primeira intubação e, com isso, trazer segurança não só para o paciente, mas para a equipe. E limitar a contaminação, então diminuir a exposição da equipe de cuidados de saúde. E aí a gente vai destrinchar mais a fundo essas três etapas, beleza? Mas só para a gente provocar, assim, a gente vai estar falando de o tema do webinar é como entubar o paciente com segurança. Mas antes do que isso, cara, quando entubar, né? Tipo, primeiro a gente precisa decidir entubar para saber como entubar, né? Ou decidir como a gente vai entubar. Então, Diego, conta um pouquinho para a gente assim, o que você tem usado para decidir se você vai entubar ou não esse paciente. E aí eu vou pedir para o Eric falar um pouco depois, e depois eu vou comentar o que o pessoal comentou no webinar e como que esse grupo, né, dos Estados Unidos que a gente participou da discussão ontem, que tem pessoal de Nova York, de Boston, enfim, o que eles estão fazendo por lá e qual que está sendo a experiência deles. Ótimo. Eu já vou colocar aqui, então, o nosso primeiro quadro, nosso primeiro bloco, para a gente discutir. Então, o primeiro item é intubação precoce, né? Agora, o que seria intubação precoce nesse doente? Eu acho que a ideia principal de intubação precoce é intubar nas melhores condições possíveis e que essa intubação seja, se você vai intubar um doente daqui 1 hora, ele vai estar pior, em condições piores, então intube agora. Mas a gente tem que tomar muito cuidado no outro extremo, né? Intubar muito precoce, um doente que talvez não precise, talvez ficasse bem fora da intubação. A gente extrapola muito os dados de SARA para esses doentes com COVID. Então, em alguns pontos a gente vai acertar, em outros pontos a gente vai errar. O que a gente tem visto nesses pacientes com intubação precoce é que talvez ser tão precoce assim, com o mínimo de oxigênio que ele precise, a gente já intubar, talvez não seja tão bom quanto a gente pensa, assim, quanto a gente faria para um paciente com SARA, por exemplo. A gente tem visto algumas evidências saindo aí de doentes que têm ficado bem com suplementação de O2 por um tempo maior. Então, acho que a gente ainda não sabe o timing correto, mas o que a gente tem de consenso é não intube em condições piores daqui 1 hora ou daqui a alguns minutos, você pode intubar em condições melhores agora. Tem até um pessoal dos Estados Unidos falando de alguns pacientes tentar manter em não invasivo ou só com suplementação simples de oxigênio e já pronar esses pacientes antes de intubar, né? Que talvez isso reduza a necessidade de intubação desses pacientes. E o que a gente tem que lembrar também nesse momento é que, apesar de a gente não ter chego nesse ponto ainda aqui no Brasil, mas na Europa já chegou e
e no nordeste dos Estados Unidos também já chegou, é que a gente vai ter que começar a pensar no contexto de equipamento, né, de recursos disponíveis. Então, se a gente conseguir evitar uma intubação de um paciente que não precise realmente dessa intubação, a gente vai salvar esse equipamento para algum outro paciente que talvez precise mais do que esse anterior. Boa. Enfim, eu vi que você comentou da questão de manter esses pacientes mais tempo no oxigênio, ou talvez até a questão da pronação, né, com ele sentar entubado. Só lembrando que isso tem relato, mas, de novo, né, a evidência não é tão boa, então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essas coisas que não são muito bem estabelecidas e não acabar fazendo mais mal do que bem. E eu acho que é esse mesmo princípio que vale para a intubação, né? A grande dificuldade aqui é descobrir em que momento que a gente está entubando precoce e aí, na verdade, a gente está fazendo mais mal do que bem, está agregando morbimortalidade, e em que momento a gente atrasou a intubação e que a gente sabe que atrasar também faz a gente intubar em condições piores, isso também pode agregar morbimortalidade, né? O difícil é saber aonde é o momento de intubar exatamente, e além disso é a questão dos recursos, né? Existe, dentro da catástrofe, existe o ideal e existe o possível, né? Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Lá na reunião que a gente participou ontem, eles ponderaram que, geralmente, no serviço deles lá, paciente que mantém-se hipoxêmico, geralmente saturação entre os 80 e 90, né, mais para 80 abaixo, com 6 litros de O2, ou taquipneia acima de 25 de frequência respiratória, eles têm considerado a intubação, hein? Pelo amor de Deus, não vai sair falando que eu falei que 6 litros de O2 ou 25 de respiratória é para intubar todo mundo, não é isso. Eles têm considerado pacientes como alto risco para evoluir para a intubação, e nesses pacientes eles consideram a questão da intubação um pouco mais, em condições melhores do que depois. Mas não existe resposta definitiva, realmente é caso a caso, precisa individualizar, e eu acho que o importante é levar. Primeiro, a gente tem que não fazer mal para os nossos pacientes. Só lembrando que intubação não é só passar um tubo na garganta, né? Tem muita morbidade associada tanto ao procedimento quanto depois, né? Um paciente fica mais restrito, é um paciente que quanto mais tempo de ventilação aumenta as chances de fazer uma infecção respiratória associada à ventilação mecânica. Então, tem várias outras coisas que vêm junto com passar o tubo pela garganta, né? Assim, só para a gente puxar o gancho dessa discussão, que é o seguinte: a gente falou aqui, né? 6 litros de O2 não respondeu, então talvez considerar intubação. Pô, mas e aí, será que não tem nada que dá para fazer antes? Então eu queria perguntar para o Eric, na lata assim mesmo, VNI ou High Flow Nasal Oxygen, né? Nasal Cannula, é contraindicado sim, não ou depende? Vou te dar 3 alternativas: sim, não ou depende. Então, eu iria mais com depende, né? Depende do ambiente que você tem, se você tem um ambiente adequado para fazer a ventilação com segurança, né? De preferência um ambiente de pressão negativa, se a sua equipe é bem treinada, se o seu equipamento é adequado para isso, não adianta a gente chegar, colocar uma máscara qualquer no rosto do paciente e tentar fazer não invasiva, que não provavelmente a gente vai acabar contaminando a equipe que está tentando ajudar esse paciente. E isso é o que a gente não quer, né? Porque se a gente contamina a nossa equipe logo no começo, a gente não vai conseguir ajudar os pacientes que vão vir depois. Então, tanto a VNI quanto o oxigênio em alto fluxo, só lembrando que não é o cateter normal no talo, né? É um dispositivo especial para fazer isso, mas os dois eles podem ser feitos desde que se tenha muita segurança por trás. Beleza. Você tem alguma coisa para acrescentar, Diego? Ou é isso aí? Acho que é isso. Eu acho que a gente já pega um gancho para o próximo item também, né? Que a gente tem, é o que você falou, possível e que é o ideal, né? Então, de preferência, fazer essa intubação numa sala de pressão negativa, só que muitas vezes a gente não tem, né? Então, você tem que pesar os recursos, pesar a exposição da equipe, acho que tudo entre esses 3 pilares aí vai ser tudo peso. O quanto eu posso dar segurança para o paciente sem expor muito a minha equipe e evitando a aerosolização, né? Então, acho que é sempre uma balança aí. E, enfim, concordo com o Eric, em algumas situações tem que ser usado, pode ser usado, não é para se contraindicar totalmente,
mas tem que saber o risco que você está, assim, correndo com isso, né? Sim, tanto que, por exemplo, até falando dessa questão dos quartos com pressão negativa ou da segurança e do ambiente, e junto com a VNI e o High Flow, o que a gente consegue ver um pouco da experiência de alguns casos na China e também na Itália lá, eles fizeram alas, né, só para ventilação não invasiva. E isso tem servido para alguns pacientes para ganhar tempo até o cara ter um leito de UTI, ou inclusive tem relato, né, de que para os pacientes, principalmente com hipoxemia moderada e leve, alguns pacientes conseguem ficar todo o curso do tratamento nessa Uhum. modalidade e você evitaria uma intubação, né? Aí levando em consideração a questão do recurso. Então, a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, esse negócio de intubar com pressão negativa, em quarto com pressão negativa, é uma coisa que vai ser difícil, mas Ah, a gente tem que fazer o melhor dentro do possível, né? O melhor dentro do possível. E aí entra também a questão do uso dos filtros, que seria o próximo item aí, com a questão de segurança. Diego, você quer comentar um pouquinho sobre os filtros, aonde coloca, qual filtro, uhum. onde que Tá. é Só importante puxando ainda usar? para a última ali, evitar nebulização, né? Acho que isso é meio consenso. A nebulização, você acaba fazendo aerossol, né? Você tem um alto fluxo de O2 ali, a intenção é gerar aerossol, né? Para você poder inalar. Então, se for fazer controle de broncoespasmo nesses doentes, você preferir o inalador dosimetrado, aquela bombinha, o puff mesmo, porque você não tem exposição de aerossol desse doente para o ambiente. Enquanto aos filtros, assim, idealmente o filtro EPA, que é o que a gente tem como padrão ouro, que seria a maior filtração possível, e a gente sabe, de novo, o que é ideal e o que é a realidade, né? Então, a realidade é que muitas vezes só tem aquele filtro umidificador, bacteriostático, antiviral, que é aquele filtro HME. O posicionamento ideal seria um filtro EPA, naquele ventilador que tem dois circuitos, um filtro EPA conectado no ramo expiratório, com um umidificador, um filtro HME, conectado próximo do tubo. Essa seria a condição ideal. Próximo ali, antes do capnógrafo, né? Bom, passando para o próximo tópico, sobre a questão usar a sequência rápida de intubação, né? Cara, eu achei isso bacana, de novo, voltando naquilo que eu falei que legal que o coronavírus chamou a atenção para o manejo da viária. E quando eu vi essa indicação, eu falei, vá. O que eu tô querendo dizer com isso? Pô, para mim parecia um negócio meio óbvio, né? Não sei se foi surpresa ou não para vocês. E, enfim, Eric, por que você acha que existe essa recomendação? De novo, aqui não é só o pessoal do BOS que está falando, né? Basicamente, todas as grandes sociedades ou institutos do mundo que publicaram documentos sobre intubação, eles têm falado sobre o uso da sequência rápida de intubação. E, assim, e aí? O que você acha disso aí? Por que você acha que essa recomendação está sendo tão unânime? E é surpresa ou não? Não, perfeito. Só voltar um pouquinho, muita gente acaba confundindo a sequência rápida, né? O que que é? Então, a definição de sequência rápida é o paciente pré-oxigenado adequadamente para denitrogenar os pulmões, que vai receber tanto um hipnótico, um sedativo, quanto um bloqueador neuromuscular, né? Tem que ter essas três coisas para sequência rápida de intubação. E que a gente acaba vendo muita gente falando que faz sequência rápida, na realidade não faz, né? Então, sequência rápida é o padrão ouro atual na intubação no departamento de emergência. Os estudos que a gente tem, o mais recente, a gente não tem nenhum estudo muito grande, duplo cego randomizado que tenha comparado isso, mas a gente tem vários estudos que já mostraram uma associação com melhor passagem do tubo em primeira tentativa com a sequência rápida de intubação. O último deles que saiu foi o NIR-3, que é um banco de dados grande lá dos Estados Unidos, e que mostrou que quando a gente usa a sequência rápida de intubação, a gente tem associado a isso uma intubação em primeira tentativa de 85%, comparado a 76% quando a gente usa só um hipnótico sem o bloqueador neuromuscular. Então, para a gente na emergência já é o padrão ouro, não veio como nenhuma surpresa essa recomendação. E assim, a Boa. gente ouviu falar muito de lidocaína por aí, né? A gente recebe informações no WhatsApp, em todos os lugares possíveis, e o pessoal comentando a lidocaína para evitar tosse no doente que eu vou entubar. Assim, eu nunca vi um paciente bloqueado tossindo, então a melhor forma da gente evitar tosse nesse doente é realmente fazer o bloqueador neuromuscular.
De preferência, inclusive, fazer um bloqueador que dure mais tempo. Rocurônio, por exemplo, se você tiver disponível. Porque aí você vai prolongar esse tempo de bloqueio naquele inteirinho ali que você está instalando uma sedação pós-intubação, está preparando o doente, fixando o tubo, ele não vai tossir, enfim, se estubar, pode ter uma complicação pós-intubação relacionada a isso. Então, simplificar, né? Sem lidocaína também nessa sequência rápida aí. Exato, só lembrando que a lidocaína nunca teve uma evidência muito boa para o uso dela, e no livro ali que o Pedro mostrou, do Walls, o livro foi publicado em 2017, já desde então ele não recomenda o uso de lidocaína, né? Então não tem muita razão para a gente fazer nesses pacientes que já vão estar bloqueados, sem considerar que é uma medicação que tem seus efeitos colaterais também, né? Possivelmente arrítmico aí, que a gente não quer nesse momento acrescentar morbidade para esses pacientes. Eric, já que você tocou nisso, se você tivesse aí no mundo ideal, pudesse escolher quais seriam os indutores e os bloqueadores que você usaria, e depois o Diego comenta quais doses, e se ele faria algum ajuste dependendo de alguma situação, enfim. Comenta um pouquinho aí pra gente disso. Perfeito. De indutor, o que eu daria preferência seria etomidato e ketamina, né, que são duas drogas bem cardioestáveis. O etomidato praticamente não tem efeito hemodinâmico nos pacientes e se tinha uma discussão antigamente, há alguns anos, de que não se deveria usar etomidato na sequência rápida de intubação de pacientes com sepse ou com quadros infecciosos pela supressão adrenal que ele dá. Já tem estudo mais que suficiente mostrando que essa supressão adrenal é transitória, é mais um achado laboratorial do que realmente algum desfecho clínico relacionado a isso. Então, para intubação em dose única com etomidato não há problema algum, não precisa fazer reposição de corticoide nesses pacientes. A ketamina também é uma droga que ela faz uma liberação catecolaminérgica, então nos pacientes um pouco mais potentes ela pode ser útil, mas ela costuma ser razoavelmente cardioestável, né? O que a gente quer evitar nesses pacientes, na realidade, é a hipotensão, que são que as outras duas drogas que são descritas para a sequência rápida podem fazer, né? Então, Propofol, na dose que a gente usa para intubação de sequência rápida, que é 1,5 a 2 miligramas por quilo em bolos, é uma droga cardiodepressora, pode causar uma hipotensão nesses pacientes, principalmente os pacientes do COVID, né, que são mais graves do COVID, que são os pacientes de maior idade, e também o midazolam. No mundo ideal, a gente não usaria o midazolam para intubação, sei que tem um monte de restrição, um monte de lugar só tem o midazolam disponível, é melhor do que nada, mas se tiver outras opções, tem preferência as outras opções, mas é uma droga que tem um início de ação mais prolongado do que as outras. O etomidato, a ketamina, todas têm um início de ação entre 20 e 30 segundos, enquanto que o midazolam vai para mais de minuto, 2 minutos, o início de ação, que é tempo que a gente está perdendo de oxigênio, de apneia segura desse paciente. De bloqueador, usaria tanto succinilcolina como o rocurônio, são duas alternativas viáveis. Isso que o Diego falou, eu concordo, talvez eu daria preferência para um bloqueador com efeito de ação mais longo, porque a gente não quer ter nenhum risco desse paciente tossindo ou qualquer coisa assim durante a nossa intubação. Então, acho que qualquer um desses dois bloqueadores neuromusculares não teria restrição alguma. Concordo com as medicações aí. Em relação às doses, e assim, isso são as medicações que a gente vai usar para a grande maioria dos doentes. Isso a gente está falando no contexto de COVID, mas são as mesmas drogas que a gente vai usar para outros doentes também. Dos indutores, o etomidato e a ketamina, né? Acho que os dois são escolhas ótimas aí para esses doentes. A ketamina, como o Eric comentou, vai fazer um aumento de frequência cardíaca e PA, mas no doente que já está chocado, ela pode fazer hipotensão. Então, esses doentes, assim, eles não costumam chegar chocados. A gente tem visto que eles não têm feito disfunção de múltiplos órgãos, como um paciente séptico, por exemplo. Então, ele costuma chegar com uma hemodinâmica ok ali. Mas tem que lembrar que esses doentes, eles têm perdas insensíveis importantes. Então, ele é um doente que tem febre, é um doente que está taquipneico, que tem diminuição da ingesta hídrica, provavelmente por conta dessa condição que ele está. Então, ele
potencialmente é um doente que pode estar desidratado. Pensando nisso, a gente colocando uma pressão positiva maior do que o normal ali, uma PIP de 10, o que a gente vai começar habitualmente. Você diminui o retorno venoso, diminui a pré-carga desse doente, pode diminuir o débito e fazer hipotensão. Então, se o doente chegar para mim chocado, uma frequência cardíaca maior do que a sistólica, que seria o shock index, né? Frequência cardíaca dividido pela sistólica dá um valor que a gente chama de shock index. E se esse shock index for acima de 0,8, a gente tem meta-análise mostrando que ele é preditor de parada peri-intubação, hipotensão e PCR peri-intubação. Então, se esse doente já estiver assim, eu vou usar metade da dose dos indutores. Além do que, eu vou otimizar esse doente. Eu vou começar a noradrenalina antes da intubação. Esses doentes, a gente vai optar, o paciente que tiver hipotenso, vai optar por fazer vasopressor como primeira escolha, vai evitar fazer cristalóide por conta do aumento da permeabilidade vascular pulmonar desses doentes, para não piorar esse edema pulmonar, né? E, enfim, usar metade da dose. A dose seria 0,3 de etomidato e 1,5 de ketamina. Então, metade da dose 0,75 ou 0,15 para etomidato. Em relação aos bloqueadores, a gente tenta bloquear assim, o máximo possível. O estudante, a gente não quer que ele tussa em nenhum momento. Eu quero a melhor condição de laringoscopia possível. Então, se eu for usar succinilcolina, eu vou usar 1,5 de succinilcolina ou até 2 de peso real do paciente. Então, aquele paciente que tem 200 quilos, eu vou usar 3 ampolas de succinilcolina, vou usar 3 ampolas. Então, sempre pelo peso real do doente e sempre chutar para cima. Você nunca vai bloquear demais esse doente. Mas você pode correr o risco de fazer uma dose menor e não ter uma laringoscopia ótima. Se você fizer muito bloqueador neuromuscular, o máximo que pode acontecer é esse doente ficar bloqueado por um período um pouco maior. Mas não vai ter intoxicação por isso e não vai aumentar mais o potássio dele por isso. Então, se for succinilcolina, uma dose de 1,5 até 2 miligramas por quilo, inclusive na criança. E o rocurônio, a dose para sequência rápida de intubação é 1,2 por quilo até 1,5 por quilo. Eu não vou fazer aquela dose da anestésio de 0,6, porque a gente quer um bloqueio rápido desse doente. Então, para eu conseguir um bloqueio rápido de alguns segundos, ali de 45, 60 segundos, eu tenho que fazer uma dose maior. Então, 1,5 de peso rocurônio. real, né? Do peso Né? real do paciente. Isso, os bloqueadores neuromusculares sempre do peso real do paciente. Bom, próximo tópico aqui, cara, ó, ventilação com pressão positiva, oxigênio alto fluxo e ambusar, né, fazer a ventilação com BVM somente se necessário. Cara, quando eu me preocupo das pessoas lerem isso e acharem que, putz, está proibido, está crucificado o uso do ambu. Na verdade, assim, o que será, o que os autores desse PDF aí, dessas recomendações quiseram dizer com isso, Eric? E assim, será que no contexto do Brasil, entendeu? E aí, o que a gente faz com o nosso ambu, o que a gente faz com o BVM? Não usa, e se for usar, quais são os cuidados aí que a gente precisa ter? Não, perfeito. A princípio, dá preferência à ventilação do paciente entubado ou a ventilação de resgate com a máscara laríngea ou tubo laríngeo, de preferência pela pressão de escape maior, dá preferência a usar o ventilador. Já todo setado com capnógrafo, tudo pronto. Mas claro que não é proscrito o uso da bolsa válvula máscara, né? Se for o que a pessoa tem disponível naquele momento ali, ou se for o que a pessoa se sente mais confortável fazendo, pode ser usado. Só lembrar de colocar o filtro de preferência filtro EPA nessa bolsa válvula máscara para evitar a propagação do vírus também, né? Mas não é algo que é proscrito, nada disso, só dá preferência pelos outros métodos. Então, e aí, Diego, você também achou essa questão olha lá, manual bagging, ou seja, a gente vai fazer o ambusar do paciente somente se necessário. Isso é uma verdade só para os pacientes do COVID ou a gente já deveria fazer isso para todos os pacientes com sequência rápida de intubação? Então, isso, assim, questão polêmica, né? Como regra geral, historicamente, a gente tem que, na sequência rápida, a gente não ambusa esses doentes. Na pré-oxigenação, a gente faz um acoplamento ideal da máscara ali e oferece 15 litros por minuto, e esse doente vai ter uma FO2 de 100%. Alguns doentes, eles mantêm hipoxemia apesar disso. Então, alguns doentes requerem que, após o bloqueio, eles ainda sejam ventilados para recuperar a oxigenação deles. Então, tem doentes que muitas vezes você vai pré-oxigenar, ele vai estar saturando 85 ali, quando você bloquear, ele vai continuar saturando mal.
Então, esse paciente que ele continua saturando muito mal no pós-bloqueio, no pós-indução, talvez você tenha que fazer ventilação com pressão positiva para resgatar esse doente. Teve um trabalho recente aí, não sei se foi do JAMA ou do New England, mas que mostrou que talvez esse ambusar o doente no pós-intubação ali, isso foi no contexto de UTI, né? Talvez não seja tão ruim assim em termos de aumento do risco de aspiração, enfim. Então acho que é uma carta que a gente tem que deixar na manga, mas tradicionalmente a gente ensina que a gente não aperta o ambu, a gente não ambusa o doente na pré-oxigenação. A gente dá O2 a 100% e ele com o próprio drive ele vai respirando. A gente deixa essa pressão positiva para reoxigenação ou se você tiver um paciente hipoxêmico depois do bloqueio. Isso, acho que a ideia é essa, né? Basicamente, a gente vai ventilar com pressão positiva com o método de resgate, né? Método de resgate. E, enfim. E se for usar, o cuidado que tem que ter é que a gente não usa mais a técnica do C e do E. A gente usa uma técnica com a região hipotenar das duas mãos, sempre técnica com duas mãos, idealmente, né? Enfim, tem vídeo no nosso Instagram demonstrando essa técnica aí, que eu acho que é melhor do que a gente tentar explicar aqui. Vamos pro próximo Deixa eu só, item. Pedro, antes de passar para o próximo, deixa eu só comentar ainda a sequência rápida, que assim, muita gente associa o fentanil com a intubação, né? Assim, sequência rápida de intubação, colocar o fentanil sempre. Só acho que é importante a gente comentar, especialmente para esses doentes, pode ser deletério isso. Então, a indicação de fazer fentanil para sequência rápida de intubação como um todo, eu vou fazer quando eu tiver uma emergência hipertensiva ou um paciente com hipertensão intracraniana e hipertenso, porque se ele tiver potência também não vai fazer. Então, nesses doentes de Covid, a gente não vai nem pensar em fazer fentanil. Fentanil vai ser uma droga que vai potencialmente piorar a pré-oxigenação desse doente, porque ela pode fazer bradipneia, pode fazer um tórax rígido enquanto você está pré-oxigenando esse doente. Tudo que você não quer é um doente hipoxêmico mal pré-oxigenado, tendo que ser bloqueado às pressas ali para você intubar. Então, o fentanil está fora também da sequência rápida de intubação. Perfeito. Não existe intubação de sequência rápida com midifenta, né? Conceitualmente, essa frase é incorreta. Sim. E assim, muita gente pode perguntar, né? Putz, então o que eu faço? Eu não tenho nenhuma droga aqui. O que eu faço? Eu tenho midifenta. Então, se você só tem midifenta, não faça o fenta primeiro. Primeira dica, não faça o fenta. Midazolam, se você for usar, a dose dele é de 0,1 a 0,3 miligrama por quilo. Então, use mais próximo do 0,1 do que do 0,3 e faça o bloqueador neuromuscular. Succinilcolina é amplamente disponível. Raros são os locais onde não tem. E se o seu hospital não tem, pergunta no centro cirúrgico, porque no centro cirúrgico com certeza tem algum bloqueador. Então, midazolam e succinilcolina, se não tiver nenhuma outra droga disponível. Eu já vou juntar os próximos dois passos juntos, que eles são, o objetivo deles é o mesmo, né? Então, o próximo passo é sobre, assim que você intubar o paciente, você primeiro insuflar o cuff antes de dar alguma pressão positiva, né? Fazer ventilação com pressão positiva, que já é algo que a gente está acostumado a fazer, né? Idealmente a gente faz isso, né? Antes de conferir o posicionamento do tubo, se está seletivo, se foi esofágico ou não. A gente já, idealmente, deve fazer isso para todas as intubações, então, a princípio, nada de novo aqui. E ter essa questão de limitar as desconexões do ventilador. Por quê? Justamente com a preocupação de que, ao desconectar, você está aumentando a disseminação, a propagação do vírus e a aerosolização, né? Então, isso, enfim, são todos esses dois passos têm esse racional por trás. Alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar aí, Diego ou Eric? Acho que assim, só em relação aos momentos de desconexão, assim, quais são os momentos críticos que a gente tem que se preocupar e que potencialmente aerosolizam, né? Então, quando a gente intuba o doente e coloca, e a gente vai checar esse paciente que eu intubei. Eu vou checar o cuff, eu intubei, insuflei o cuff, idealmente eu já conecto no ventilador. Esse seria o ideal, porque você vai limitar a desconexão de tirar o ambu e colocar no ventilador. Então, idealmente, já checar no ventilador, principalmente se você tiver um capnógrafo disponível, que seria o mundo ideal mesmo, deixando o ambu próximo ali. Esse seria o mundo ideal. Agora, se eu precisar desconectar para fazer qualquer coisa, sei lá, vou desconectar para colocar um track care, vou desconectar, enfim, para movimentar, trocar de ventilador para o ventilador de transporte. Aí essa orientação de clampear o tubo, assim, é muito polêmica, mas só faz sentido clampear o tubo se você já estiver ventilando esse doente. Se o doente já estiver ventilando, porque se ele estiver bloqueado, você teoricamente não vai ter um movimento de aerossol ali dentro, né? Então, talvez clampear o tubo seja nesse momento aí, e nos outros momentos você faz o manejo do paciente como faria habitualmente para qualquer outro doente.
E sempre deixar o filtro acoplado ao tubo, né? Tentar deixar o filtro acoplado ao tubo também. E que o Diego estava falando do mundial de capnografia, usar capnógrafo para checar. Todo hospital que tem centro cirúrgico tem capnógrafo, porque é o padrão ouro para anestesia geral pela Sociedade Americana de Anestésio. Então, aproveita aí que está sem cirurgia letiva, vai no centro cirúrgico, pega os capnógrafos e usa no PS, que a gente vai estar precisando muito mais nesse momento do que eles. E principalmente isso, tentar também, se possível, se tiver disponível no serviço, usar já aqueles aspiradores embutidos no circuito para evitar de desconectar o circuito do paciente para aspiração também. Boa. Vamos pro próximo aí? Próximo pilar? Acho que acabou, né? Esse pilar. Bom, então agora a gente vai começar o segundo bloco. A gente vai discutir o segundo pilar aí sobre os passos para fazer uma intubação segura no paciente com suspeita de coronavírus. Coloca para a gente aí na tela, Diego, por favor. Tá aí, segurança do paciente. Exato, segurança do paciente e, assim, na verdade, assim, a ideia aqui é aumentar a taxa de sucesso de intubação em primeira tentativa. E isso, consequentemente, aumentaria tanto a segurança para o paciente quanto para a equipe, né? Quanto para a equipe. E, bom, o primeiro item que está aí, né? O uso de checklist e comunicação em alça fechada. Pô, cara, isso já é uma tecla batida, né? Todo mundo que faz a CLS, por exemplo, escuta isso, né? Comunicação em alça fechada. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho que uma coisa que é extremamente importante, que eu costumo fazer isso para as minhas intubações, não sei se vocês fazem também, acredito que sim, é a questão do briefing imediatamente pré-ação crítica, né? Então, logo antes de fazer a intubação, revisar em voz alta quais vão ser os planos de ação. Acho que falar, faça um checklist, comunicação em alça fechada, eu acho que isso fica meio vago e do ponto de vista objetivo, acho que tem que ter um checklist por escrito, mas eu daria essa dica de comunicação em alça fechada para evitar, por exemplo, de tipo, você falar, pô, agora pode fazer o bloqueador neuromuscular e daí a gente responde, putz, não aspirei, tenho que pegar, enfim, evitar essas coisas. O que você costuma fazer, Eric, nas suas intubações? O que você acha que daria para dar de dica aí para o pessoal? Então, perfeito, Pedro. Eu acho que isso que tu falasse, fazer um time-out antes do procedimento crítico é fundamental, né? Isso comprovadamente ajuda na segurança do paciente, é uma das coisas que realmente ajuda. Então, fazer um briefing de toda a equipe, falar as medicações que a gente vai fazer, dar instrução de como vai ser feita essa medicação, lembrar que a gente vai fazer o bolos do hipnótico, bolos de bloqueador e um flush de soro fisiológico depois para limpar a via, mas é tudo em bolos um seguido do outro. E também já deixar claro qual vai ser o plano A, B e C, né? Sempre para deixar todo mundo na mesma página e evitar de, quando chegar, caso não consiga entubar na primeira tentativa, seja aquela correria tentando descobrir o que vai ser feito. Já deixa todo mundo pronto, se precisar chegar na crico, no caso de não conseguir intubação, já está todo mundo preparado, não vai ser aquele negócio de desespero, todo mundo já vai saber que em algum momento aquilo vai chegar, se não for uma intubação bem sucedida no começo. Isso. Diego, o que você acha com relação a essa questão do checklist? Basta só ter o checklist e as coisas, os planos de resgate estarem na gaveta e as pessoas saberem onde está? Ou o que fazer? Até pensando na contaminação do material, o que você sugere aí? Sim. O que é uma orientação bem razoável em relação a tanto contaminação quanto a montar os seus planos, né? Eu sempre penso em plano A, B e C, e como a gente está tentando minimizar a exposição de equipe, deixar esse plano de via aérea para o médico ou para o fisioterapeuta que está ali junto e deixar as medicações, aspiração e monitorização para as enfermeiras. Então, para a gente separar dois grupos e os dois estarem trabalhando ao mesmo tempo. Dos planos de via aérea, plano A, B e C, então laringoscopia, o extraglótico e o kit de crico, já preparados e já em cima da mesa. Uma mesa limpa, uma mesa que você não vai tocar se não tiver necessidade. Então, você deixa o seu plano A ali próximo de você já vai manipular o seu plano A, né, na hora que estiver preparando o paciente, posicionando,
Então, seu laringoscópio, tubo de uma seringa de 20, deixando o plano B e C numa mesa limpa, que você possa retirar depois sem se contaminar e guardar de novo na gaveta. Mas ele tem que estar visível, porque os extraglóticos você vai ter que pegar um já para o tamanho do doente, o kit de crico já tem que estar ali pronto, que a gente vai comentar, vai ser um buge, uma lâmina de bisturi 11, um bisturi 11 e um tubo 6,5. Então, isso tudo tem que estar preparado já. E tudo isso tem que ser na preparação do dente, antes de induzir ele, né? Na hora que induziu, tudo tem que estar pronto. Inclusive, o ventilador tem que estar pronto, pré-setado, as aspirações de medicação já têm que ter sido feitas, as drogas de pós-intubação têm que estar na bomba já também, porque esse doente pode acordar e pode tossir, ficar ruim para ventilar. Então, tem que estar tudo preparado antes de começar. Por isso que é ideal ter um briefing com toda a equipe, tanto levando em conta do plano A que vai dar certo, tanto o plano B que se não der, e o C na última alternativa se precisar ser feito. E todo mundo saiba qual é a sua função dentro daquilo, né? Tá. Bom, o próximo tópico, acho que a gente nem vai precisar gastar muito tempo nele, porque, por exemplo, se estivesse num plantão nós três, claramente eu que seria a pessoa que intubaria o paciente com suspeita de Covid. Seria entubado, Mas, provavelmente. brincadeiras à parte aí, cara, o médico mais experiente em via aérea deveria intubar, né? E, por que que, Diego, você acho que passou por isso no seu último plantão, por que que existe essa recomendação? E assim, deixar claro que aqui o mais experiente não é a pessoa mais velha, né? É a pessoa mais experiente com a habilidade em via aérea. E até do ponto de vista de em hospitais acadêmicos, né? Como fazer? E aí, é o R1, é o R2, é o R3, é o residente, ou tem que ser o assistente, ou deveria ser o assistente, como, ou interno, né? E, enfim, como ponderar isso aí? Porque, enfim, a gente está vivendo um momento diferente e esses pacientes saturam muito rápido, né? O que você fala pra gente aí? Esses doentes, eles saturam realmente muito rápido. Eles chegam já hipoxêmicos e na hora que você pré-oxigena, por mais que cheguem numa saturação boa ali, pré-intubação, pré-indução, 98% eles dessaturam muito rápido. Muito semelhante ao que acontece com um paciente obeso, muito semelhante ao que acontece com criança, por exemplo. Eles desaturam muito rápido. Então, os últimos pacientes que eu intubei foram assim, laringoscopias de 10, 15 segundos e o paciente caiu a saturação assim muito rápido para 80, 70. E se não tivesse sido entubado, o resgate teria que ter entrado rápido também, porque senão esse paciente vai parar por hipoxemia. Então a laringoscopia tem que ser precisa, tem que ser pelo cara mais experiente, tendo alguém experiente junto também, se precisar fazer uma clipe, por exemplo, se precisar ventilar esse doente, por exemplo, mas tem que ser rápido. Essa laringoscopia, por isso que a gente preza pelo vídeo, para justamente a gente tentar otimizar as chances de intubação nessa primeira tentativa e prevenindo essa, enfim, a contaminação com gotícula, né? E esses doentes, você muitas vezes tem dificuldade na pré-oxigenação deles também. Então, é importante você pensar que para você ter um tempo de laringoscopia, você tem que ter dado oxigênio antes do doente, para otimizar aquele tempo. E vai ser um tempo curto. Se preparar para entubar rápido esse doente, porque ele vai desaturar. E depois que entubar, para checar se está lá, lembrar de confiar no que você pode confiar, né? Então, nesse momento, depois que você passou o tubo, depois que se insuflou o cuff, o que você pode confiar é a expansividade do tórax e capnografia. Você não consegue confiar bem numa ausculta desse doente, você não consegue confiar no saturímetro, porque o saturímetro vai continuar caindo nos próximos segundos, nos próximos minutos. Até um minuto, esse saturímetro pode continuar caindo. Então, se você não tem certeza que esse paciente está ventilando, que ele está entubado, você vai ficar muito angustiado querendo extubar esse doente, achando que o tubo não está no lugar. Então, tem que confiar no que você pode confiar, né? Ver o tórax expandindo. Se o tórax estiver expandindo, calma, que a saturação vai melhorar. Diego, você falou bastante coisa, e a única coisa que eu tirei de conclusão é que no seu último plantão você papou o tubo de algum residente, né? Você papou o tubo de algum residente. E eu queria te provocar, assim, e aí, cara, tipo, a pessoa mais experiente tem que entubar, mas quem está no processo de aprendizado também precisa aprender, né? E existe espaço para isso nesses pacientes? Se não fosse você, quem deveria estar entubando esses pacientes? Assim, Ou se não, não, sim. não existe essa possibilidade, tem que ser a pessoa mais Eu acho que experiente, tem ponto, espaço, entendeu? sim. Eu acho que tem espaço, sim. Tanto que alguns serviços de residência, enfim, onde eu fiquei ano passado, lá no Nestlé, eles
como que eles têm feito? O R3 é a primeira tentativa, uma endoscopia rápida, e se ele não consegue, o assistente vai lá e faz a intubação. E assim, possivelmente, se ele não conseguir, você vai ter que reoxigenar esse doente antes. Então, acho que o preço que a gente paga para reoxigenar o doente é um preço alto. Então, se for um residente que seja um R3, que seja um residente bem experimentado ali, que muitas vezes, às vezes até o residente é o mais experiente do plantão. Então, ele está ali todo dia vendo paciente grave, todo dia ali no pronto-socorro. Muitas vezes até o R3 ali é o cara mais experiente naquele momento. Então, acho que, assim, não é um tubo para R1, para R2, para interno, é um tubo que, no mínimo, para um cara que já tem um know-how bom de intubações. E só acrescentar, só para o Diego já falou isso, mas só para deixar claro também que lá na UC Davis quem faz os tubos normalmente é o R3, então não é algo que eles mudaram a conduta, já é o cara que é mais que tá com a mão mais ativa de entubar paciente e continua fazendo esses tubos. E no caso de não conseguir, daí que entrou assistente, mas esse é o cara que já faz a maior parte dos tubos lá no departamento de emergência. Sim, Pra você ver inclusive, como a cultura. assim, existe essa preocupação dos assistentes lá nos Estados Unidos, né, deles entubarem muito pouco. Então, tem um trabalho recente que eles mostraram que os chefes, em média, lá nos Estados Unidos, os chefes de residência, eles entubam em média 8 pacientes por ano, que é uma média baixa, se você for pensar num serviço de emergência. Então, muitas vezes até o R3, ele está mais, assim, A mais gente, acostumado a entubar nos últimos meses, por exemplo, do que o chefe do local. a Enfim, gente fez não um comparando levantamento experiência, e o pode falar. residente, que parece, lá tem artigo mostrando que o residente faz uma média de quase 30 intubações no ano. O residente de medicina de emergência nos Estados Sim. Unidos. E, Nesse enfim, artigo ele falava que o cara entubava mais do que suturava. viés da especialidade, né? É, cara, ó, com relação a ter todos os equipamentos, a gente já falou disso no checklist, eu vou pular para a gente não ficar gastando muito tempo, porque a gente já comentou isso. E agora um tópico bastante polêmico, não polêmico, mas um pouco polêmico. Oxigenação robusta, não sei o que eles quiseram dizer com essa palavra, mas com 100% de O2 por 3 a 5 minutos. Assim, tá muito bonito isso daí, né? Mas a questão não fala como fazer, né? Ah, tem que dar O2 a 100% por 3 a 5 minutos. Muito bonito no papel, mas a dúvida é como fazer. A gente sabe na literatura que a gente tem alguns métodos aí que a gente consegue oferecer O2 a 100%. E só que a grande, por que isso tá sendo discutido e é um tema polêmico? Um dos métodos é com a VNI, com feed de O2 100%, que existe a preocupação da segurança da equipe e a aerosolização. Então, putz, e aí, será que a gente deveria usar ou não? Dois, com a máscara não reinalante, só que a gente sabe que a 15 litros não dá feed de O2 de 100%, geralmente, principalmente para os pacientes taquipneicos. Teríamos que usar flush rate, né? Fluxos acima de 40 litros por minuto, que a gente Posso continua, na colocar prática você uma. faz isso. Posso projetar um gráfico aí, Pedro? Coloca aí, coloca aí. Enfim, na prática você estaria para fazer o flush rate, né? Você pega a válvula do fluxômetro, continua abrindo, 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 o barulho fica alto. Ah, esse gráfico é maravilhoso. E enfim, agora que você colocou o gráfico, só para explicar para a galera, esse é um estudo no qual eles avaliaram a fração expirada de oxigênio dos pacientes com esses diferentes métodos de pré-oxigenação, né? Então você consegue ver ali no eixo X que eles usaram a máscara não renalante, só para focar mais no que a gente tem falado, né? As 15 litros Uhum. por minuto, a não renalante flush rate e o BVM, que seria o AMBU, a 15 litros por minuto, que é o que usualmente a gente usa. E repare que a não renalante a 15 litros, ele dá uma fração expirada de oxigênio muito mais baixa que as outras duas técnicas, corroborando que, na verdade, a gente deveria pré-oxigenar os pacientes com o flush rate ou o BVM a 15 litros. Esses dois métodos aí foram equivalentes estatisticamente, né, falando. E então, assim, só que o flush rate você colocaria num fluxo muito alto e daí teria a questão da aerosolização. E o BVM, você tem a questão do bambu, poderia colocar uma válvula de PIP ou não, enfim. E aí, ontem, no webinar, eles comentaram sobre usar
inclusive no outro documento que eles publicaram, sobre usar a máscara não reinalante. Enfim, Eric, pondera aí pra gente o que você pensa disso e já dá uma introduzida aí, porque no final dos contos a gente deu uma provocada neles, né? A gente tem contato com eles lá e a gente mandou e-mail, mandou mensagem, porque a gente, enfim, tinha considerado muito mais o Ambu, o BVM, sem ventilar, do que a máscara não reinalante. Mas conta um pouco pra gente aí, qual que foi a recomendação deles e eles ponderaram para recomendar isso e o que a gente tem ponderado, né? Perfeito. O que a gente tem feito no nosso serviço é para oxigenar os pacientes com bolsa válvula máscara, com filtro EPA entre a máscara e a bolsa, e a máscara bem acoplada, né, com o fluxômetro ligado a 15 litros por minuto, que é aquela última curva ali do gráfico que o Diego mostrou agora. O que eles falaram é de fazer uma pré-oxigenação com a não reinalante com um fluxo menor do que o fluxo flush. E por que isso? Por medo de o fluxo flush poder aerosolizar as secreções desse paciente. Mas isso foi uma coisa até que, como o Pedro falou, a gente foi conversar com eles depois, e a justificativa que eles deram é que as bolsas válvula máscaras que eles usam são todas descartáveis. Então, eles estavam com medo de ficarem sem material, ficar sem bolsa válvula máscara, para quando eles precisassem, eles preferiam gastar a não reinalante nesse momento do que a bolsa válvula máscara. O que não é muito um problema aqui para a gente, né? Porque na maior parte dos hospitais acaba sendo uma bolsa válvula máscara reutilizável. Então, não é que a gente vai perder aquele material e nunca mais vai revê-lo. Então, talvez não seja tanto um problema para a gente quanto será para eles. Então, eu acredito que aqui no Brasil, continuar fazendo pré-oxigenação com bolsa válvula máscara 15 litros com o filtro acoplado. E até E a gente pensando tem em menos disponibilidade, né? Exato. Pensando em disponibilidade, é muito mais fácil você encontrar um Ambu numa sala de emergência, que todas elas vão ter, do que encontrar uma não reinalante. Tem muitos lugares que não tem não reinalante, mas todo lugar tem um Ambu, pelo menos. Então, padronizando um método padrão ouro para todo mundo, acho que o Ambu bem acoplado, frisando que você não vai ambusar esse Ambu durante a pré-oxigenação, é um método muito bom aí como primeira escolha. E aqui eu acho que a gente poderia acrescentar uma coisa extremamente importante, que é o paciente sentado, né? A gente pré-oxigena o paciente com o paciente sentado. Eu digo só uma coisa, eu esqueci a gente volta um pouquinho para cima, a gente pulou um tema polêmico para o Brasil, eu acho. Você gosta de uma polêmica, né? Aonde? É que aí, não, Ah, aí mesmo, tá ótimo. Exatamente. Eu mostrei, depois que a gente publicou no nosso Instagram esse documento traduzido, eu tive um amigo que virou e falou assim, qualquer coisa que eu fosse falar, ele falou, lá vem o Pedro falar que é para usar vídeo laringo. Como se fosse Por que por que da zoeira, né? Porque, cara, a gente sabe que isso não é realidade do Brasil. Né? Não é realidade do Brasil, ponto. Lugar que tiver é maravilha. Tem muito lugar, por exemplo, a gente eu pelo menos só comecei a ter contato de verdade trabalhando em serviço privado, e ainda assim você vê que os médicos dentro do serviço privado não têm familiaridade, porque não aprenderam assim e não entubam assim, né? Agora, então não acho que vale a pena a gente discutir isso, a gente sabe que no Brasil a regra não é essa, tá? Mas se o cara vai usar a laringoscopia direta, o que o cara pode fazer para tentar minimizar a chance de contaminação? O grande problema da laringoscopia direta é as gotículas que saem dali durante a laringoscopia, né? Porque assim, o aerossol ele fica suspenso no ambiente. Então, não vai ser nenhuma máscara ou caixa de acrílico que vai te impedir um aerossol de ficar por ali e você inalar ele. Então, o grande problema é a gotícula. Então, como que você preveniria isso, né? Você fazendo barreiras entre você e o doente. Aquela caixa de acrílico que tem em vários locais aí, vários artigos que mandaram, fotos de pessoas experimentando, para a laringoscopia direta é um pouco difícil, porque você se distancia bastante do doente e pode ser um impedidor ali para você entubar bem esse doente. Então, acho que o padrão, assim, para ter um equilíbrio entre proteção e funcionalidade da laringoscopia direta, é você se paramentar, então, com avental impermeável, luva. Idealmente, a gente coloca uma luva cirúrgica por baixo para o punho ficar bem acoplado e colocar uma outra luva por cima, uma luva de procedimento, para você poder trocar essa luva se ela estiver
assim, grosseiramente suja, né? E além disso, você usar um face shield e abaixo desse face shield a sua máscara N95. Então esse face shield cobriria a sua face, você já estaria com o gorro cobrindo a cabeça e o face shield alguns cobrem até o pescoço. Então você estaria totalmente protegido ali, desde o avental até o face shield e o gorro contra gotículas do doente. Então, essa seria assim a forma de você se precaver de se contaminar nesse momento, né? E lembrando que não é só você que está ali, então toda a equipe está em volta desse doente durante a intubação. Boa. Isso é. O uso da videolaringoscopia aí nesse documento é principalmente isso, para tentar evitar a contaminação, né, para afastar mais o intubador do paciente. De evidência científica boa, de estudo randomizado duplo cego, não tem muita evidência de que a videolaringoscopia seja melhor do que a laringoscopia direta, mas a preferência para quem é treinado sempre usar. E assim, uma coisa boa disso é que as pessoas vão começar a treinar a entubar como elas deveriam entubar já, né? Com um laringoscópio direto. Não entubar com aquela cara ali na boca do doente. Entubar ali ergonômico e, enfim, uma posição adequada para entubar esse doente. Perfeito. Boa. Bom, agora que a gente passou do tema polêmico, eles colocam, a gente já comentou, né, que a gente já comentou do umbu, não, a gente não tá crucificando o umbu, mas se precisar reoxigenar, dá preferência para os supraglóticos. Eric, comenta um pouquinho qual que seria a principal diferença entre os supraglóticos e acho que deixar claro já que se o seu serviço, por acaso, não tem supraglótico, é melhor você reoxigenar com o umbu com a técnica adequada do que deixar de reoxigenar, né? Sim. Claro que sempre priorizando pela segurança, tá? Mas, enfim, a gente sabe que tem lugar que não tem nem máscara laríngea, nem tubo laríngeo. Mas, enfim, comenta um pouquinho, Eric, da diferença entre os dois e qual você escolheria usar. Não, perfeito. O que a gente tem disponível é máscara laríngea e tubo laríngeo, né? Tubo laríngeo não é muito comum ter no serviço intra-hospitalar, é mais comum ter no serviço extra-hospitalar. Ele tem um estigma associado a ele por causa do Combi-tubo, mas os modelos novos são perfeitamente seguros para serem utilizados. Entre os dois, eu tentaria dar preferência ao tubo laríngeo. E por que isso? O tubo laríngeo ele tem uma pressão de escape um pouco maior que a da máscara laríngea. Ele consegue vedar a via aérea do paciente até uns 40 centímetros de água, quando a máscara laríngea veda até 20, 25 centímetros de água. Então, esse extra de vedação pode ser a diferença entre escapar e aerosolizar a secreção desse paciente ou não. Então, se tiver tubo laríngeo, dê preferência ao tubo laríngeo. Só lembrando que o tubo laríngeo você vai selecionar ele de acordo com a altura, a estatura do paciente, né? E a máscara laríngea de acordo com o peso do paciente, tá? Mas, se possível, deem preferência ao tubo laríngeo, se disponível no serviço de vocês. E vocês tiverem familiaridade também, né? Boa, acho que é isso. Alguma coisa a acrescentar, Diego, ou podemos pro próximo? Não, acho que é isso. Só o tubo laríngeo aqui para criança, você acaba escolhendo por peso, né? Abaixo de 30 quilos, a escolha é por peso também. Acima de 30 quilos acaba sendo a estatura do doente. E lembrar de colocar o filtro, né? Você está usando a máscara laríngea de tubo laríngeo, mas coloca o filtro também, porque ele também gera aerossol, enfim. Tomar as mesmas precauções. E só voltar um pouquinho, o que a gente está fazendo nos nossos serviços é a gente está reoxigenando esses pacientes direto no ventilador, né? Então a gente passa o dispositivo extraglótico e reoxigena eles no ventilador já com os parâmetros setados, tudo pronto. E como esses pacientes vão ter uma PIP um pouco mais alta já setada, justamente essa é a razão principal da gente querer o tubo laríngeo ao invés da máscara laríngea. Boa. Bom, então o último item desse pilar, que um segundo médico, né, deveria estar já paramentado e fora do quarto para caso a equipe precise de ajuda. Isso aí entra na questão da segurança, né, da proteção. Mas eu acho que reparem aí que ele já deveria estar paramentado, porque a paramentação leva tempo.
E, inclusive, acho que naquilo que você comenta, que a gente comentou sobre, não tem o vídeo, como aumentar minha segurança, é prestar atenção na paramentação e principalmente na desparamentação, né? Que é onde os profissionais têm se contaminado. E, enfim, e a ideia aí do cara ficar do lado de fora é para você minimizar o número de pessoas que estão expostos a procedimento que gera aerossol e risco de contaminação. Alguém tem alguma coisa a adicionar aí? Isso, o que os Bora. guidelines têm recomendado é de 3 a 4 pessoas, né, na sala de intubação. Se essa sala for uma sala só para esse paciente também, né, a gente tem que considerar isso, porque a gente tem visto que as salas de emergência têm virado isolamento de corte e todos os doentes estão no mesmo local. Então, se está todo mundo lá, beleza, tem mais gente para ajudar. Mas se for uma sala única para intubação desse único paciente, de 3 a 4 pessoas. Geralmente um médico e um físio, uma enfermeira e uma técnica, ou 2 médicos, uma enfermeira e uma técnica. Enfim, uma conformação aí mais adequada para a logística do seu serviço, mas tentando evitar a exposição de mais do que 4 pessoas. Diego, abre para a gente aí o último pilar, para a gente discutir essa última etapa aí. Eu sei que algumas coisas a gente já discutiu, então, mas vamos para a última etapa. Acho que esse é mais breve sobre Boa. contaminação. Beleza, então, o último pilar é sobre limitar, reduzir a contaminação, né? E aqui, enfim, algumas coisas a gente já discutiu. A gente já falou da questão do uso de EPI, já comentou que idealmente precisa usar a máscara N95, né? E a gente comentou da questão de que é muito difícil, assim, o profissional corre risco de se contaminar na hora da paramentação e desparamentação. Por isso que ele coloca aí, né? Observer ensure doing compliance, que é você ter alguma pessoa de fora, basicamente para ser o dedo duro e falar, agora você tem que tirar a luva, passar álcool gel, agora tira o avental, enfim. E isso idealmente estaria por escrito também nos locais em que as pessoas estão se paramentando e desparamentando. Aqui é um momento para ter calma, né? Aqui é um momento para ter calma. E assim, cada instituição tem, cada CCH, cada instituição tem recomendado uma ordem diferente. Acho que aí fica a cada um ver o que é mais adequado para o seu serviço, seguir as normas. Uhum. E, enfim, acho que é isso. Não sei, Só, você assim, queria acrescentar alguma só para falar o que tem sido feito no mundo aí, em relação à recomendação respiratória, aqui eles colocam N95, né, que é o que tem sido recomendado pelo CDC nos Estados Unidos. Inicialmente o CDC ele separa em alguns graus de disponibilidade de equipamento, né? Então, se tem assim, uso ilimitado, você usaria uma N95 por intubação, por doente. Como você tem uma redução de recursos, você vai acabar usando ela várias vezes, enfim. E o período que você vai trocar essa N95 vai ser de acordo com a disponibilidade de recursos. Essa é a verdade. Você vai acabar racionando para conseguir usar o máximo possível. E eles colocam como opção o PAPR, que é um respirador, é um respirador de pressão positiva. Então ele fica como se fosse uma máscara insuflada aqui, que tem um cano, um circuito que vai até um gerador de fluxo e faz uma pressão positiva. A ideia é, quando você puxa o ar, você não faz pressão negativa do ambiente para você puxa direto do seu gerador de fluxo que fica nas suas costas. A Espanha, por exemplo, está recomendando o FFP3, que seria um nível acima da N95 para fazer intubação. Aqui no Brasil, a recomendação é N95 habitual. Existem respiradores com filtro reutilizável, enfim, alguns países estão fazendo isso. Aqui no Brasil, a gente não tem a autorização da Anvisa, né, para usar a maioria desses filtros, mas assim, a gente tem que ir pensando. Acho que EPI ele varia muito de acordo com a disponibilidade que você tem. Isso, inclusive, é previsto na literatura. A indicação de EPI vai ser de acordo principalmente com a disponibilidade. Claro, de acordo com os procedimentos, mas principalmente de acordo com a disponibilidade. Boa. E aí já vai fazer um Aproveita link com essa double glove também, né? Aproveita e explica o que é essa double glove technique aí. Eu comentei um pouco na hora da intubação, né? Mas essa ideia da luva dupla, como seria? A luva de baixo, uma luva cirúrgica para acoplar bem ali na sua manga do avental. E a luva de cima, uma luva de procedimento. Então, de acordo com o CCH, vai mudar isso também. Mas a luva de cima de procedimento você trocaria sempre que tiver contato com, assim, sujidades grosseiras na luva. Aí você troca ela. Se não tiver sujidade grosseira, você vai usar o álcool gel ou a preparação, a solução para limpar a luva
que você tem disponível no seu local. Então, algumas soluções, elas são adequadas para você limpar na luva mesmo. Então, como você pega o álcool gel, você pegaria na luva e higienizaria ela a cada um daqueles 5 momentos que a gente sabe. Tipo, antes de examinar o paciente, depois de examinar, enfim. Sendo a troca só quando tiver sujidade grosseira mesmo. Isso é o que o CDC está recomendando hoje. E outra coisa que eles falam também é de aproveitar já essa luva de cima e já embalar a lâmina do laringoscópio que você usou depois de entubar o paciente. Então, termina de entubar, já tira a luva de cima, embala a lâmina para não ficar essa lâmina contaminada rolando por aí. Que nada muda também, eu sempre fiz isso para todos os doentes. Bom, pessoal, dos últimos itens aqui a gente já comentou bastante, então não vamos ficar chovendo no molhado com relação ao vídeo laringo, ao número de pessoas que deveriam estar no ambiente. Lembrar aqui sempre da questão de desprezar adequadamente os materiais contaminados, fazer a higienização correta e, além disso, a questão da paramentação, desparamentação e higiene das mãos, que é onde os profissionais mais pecam e têm risco de se contaminar. Tá? Bom, a gente vai encerrar por aqui para os guerreiros que ficaram aqui até o final e escutaram tudo isso que a gente tinha para falar. Diego, começa aí com as suas considerações finais, curto, breve, mas mensagens finais aí para esse momento que a gente está vivendo. Beleza, eu acho que sim. Se atualizem com fontes confiáveis, né? Então, esse foi o motivo da gente ter feito esse webinar para tentar colocar para vocês o que é de mais evidência. Tomem cuidado para não ser muito early adopters, né? Não adotarem o último estudo que saiu para não ter assim o peso de carregar uma conduta que você fez errada daqui a alguns meses, quando essa conduta foi provada que não funcionava. Então, tentem ser assim, bom senso. Medicina é fácil, né? É difícil ter bom senso. Acho que se você tiver bom senso, como regra geral, acho que vai ser a hora de aplicar isso na prática. E não tenha medo de chamar alguém que é mais experiente que você para a intubação desse paciente. O paciente vai precisar de alguém que confie na laringoscopia para conseguir fazer. Então, acho que é isso. E qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui. Durante toda essa pandemia, a gente vai tentar atualizar vocês aí com o que sair de mais novo na literatura também. Mandem perguntas aí para a gente. Perfeito, pessoal. Isso que o Diego falou de não ser muito early adopter é algo verdadeiro. Eu falei lá no começo da VNI com o paciente pronado. Eu acho que é algo interessante, mas não é algo que eu faria. A gente não está no momento de inventar moda. A gente está no momento de fazer o que é simplesinho ali, o café com leite, e que é o que a gente já sabe que funciona para esses nossos pacientes, tá? Façam as coisas baseadas em evidência, façam o melhor de vocês para o paciente de vocês, não tenham vergonha de chamar outras pessoas para ajudar, todo mundo precisa de ajuda, e cuidem para não se contaminar e não ser mais uma baixa aí nesse momento de pandemia. Beleza, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, eu acho que é isso. Acho que ponto número 1, a gente vai superar isso, cara. Vai ser difícil, pode ser que demore, pode ser que aconteça muita coisa ruim no meio do caminho, mas a gente vai superar, velho. Isso vai acontecer. O que a gente tem que fazer é se cuidar para a gente estar do outro lado também, e a gente precisa se cuidar para poder cuidar dos outros. Vários países aí, o percentual de profissionais de saúde da linha de frente que estão se contaminando são altos, então tomem cuidado, tá bom? Evitem a desinformação, principalmente na hora de conversar com pessoas leigas e seus próprios familiares. A gente não quer gerar desespero, a gente quer cuidar dos outros. E é isso. De resto, com relação a o que a gente puder ajudar, mandem as dúvidas aí que a gente dá um jeito de responder e transmitir informação para vocês. E vamos aprendendo junto, né? Uma doença nova, a verdade é essa. Doença nova, a gente vai ter que ir aprendendo junto aí. Obrigado aí, pessoal. Valeu, pessoal.